Olá, entusiastas do Brazilian Space. Aqui é o Braz novamente com vocês. Não esqueça de deixar o like, clicar no sininho e de se inscrever no canal. Muito obrigado. Vamos lá, Rui. Então, vamos começar aqui, né? Essa notícia surgiu na sexta-feira, 19/6. Tô lendo a parte de cima. Tô lendo a parte de cima. Vamos lá. Na realidade, essa notícia surgiu na quinta-feira, 11/6, através de uma publicação oficial na página do LinkedIn da empresa InnoSpace, né? Informando que a investigação do primeiro lançamento do foguete Ambit Nano foi oficialmente concluída pelo CENIPA. De acordo com a nota divulgada, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, da Força Aérea Brasileira, FAB, divulgou oficialmente seu relatório final de investigação sobre o Space World, a primeira missão comercial de lançamento do Ambit Nano, aquela que a gente acompanhou no ano passado. O relatório é um documento oficial que inclui análise da causa, da determinação precoce da missão. Da terminação precoce da missão, medidas de prevenção de recorrência e o status de implementação das ações corretivas após o lançamento realizado no Centro Espacial de Alcântara Serra, no Brasil, em dezembro de 2025. Isso significa que os resultados da investigação técnica conjunta realizada pelo CENIPA e pelo InnoSpace receberam aprovação final da FAB. Com o processo oficial da investigação agora concluído, os preparativos para o lançamento de continuação do Ambit Nano, previsto para o terceiro trimestre deste ano, estão avançando de forma séria. Com base nos achados da investigação, atividades abrangentes de verificação estão em andamento, incluindo atualizações de componentes, melhorias no processo de montagem e aprimoramentos no sistema de gestão de qualidade, teste de ligação a quente em solo e a revisão da licença de lançamento da Administração Aeroespacial da Coreia, CASA, estão atualmente em andamento, enquanto um teste de qualificação de estágio usando o modelo de qualificação QM aprimorado está planejado para verificar ainda mais o desempenho e a confiabilidade do veículo. A InnoSpace continuará seus rigorosos esforços de verificação e preparação para oferecer serviços de lançamentos mais seguros e confiáveis, enquanto avança para a próxima missão Ambit Nano. Aproveitamos para agradecer ao nosso amigo entusiasta espacial, Raul Carlos, pelo envio desta notícia. E aí tem um link, né, do relatório, né, que eu publiquei, para que as pessoas tenham acesso, e a nota não oficial que saiu no site, o link também da nota oficial que saiu no site da InnoSpace. Eu tenho ouvido os comentários de alguns especialistas na área, e todo mundo elogiou o trabalho da CENIPA. Não, CENIPA, Duda, é fora de... Não, se tem algo sério e que funciona na Força Aérea, não estou dizendo que outras áreas não funcionam, vejam bem, na Força Aérea, mas se tem algo que é referência mundial é o CENIPA, Duda. Isso é a toda prova. Com certeza, isso aí a gente não, e a gente tem que parabenizar sempre, né? Reconhecer sempre quem realmente faz um bom trabalho. Ocorre que no relatório, né, que foi muito bem feito, né, realizado pela CENIPA, né, deixa entender algo que está questionando o desempenho da InnoSpace, né? Pelo menos é o que quem entende do assunto e quem leu esse relatório, né? Diz que tem uma parte do relatório que deixa isso muito bem claro, as falhas cometidas pela empresa, mas, enfim. Eu li o relatório todo 2 vezes já. Falta eu ler uma terceira vez, porque eu li 2 vezes, tentando pegar o conceito geral da coisa, mas eu faltei agora pegar uma terceira leitura em alguns pontos. Mas eu já adianto que nós faremos uma live especial
vamos convidar alguns especialistas ou um especialista para poder participar com a gente falar somente sobre esse relatório, tá? Bem, Duda, o que a gente pode colocar de mais importante aqui é que o relatório do CENIPA, como acontece com os relatórios da Força Aérea para acidentes aeronáuticos, né, ele traz um relato assim, ó, segundo a segundo, certo? Aqui você vê, ó, a cada 30 segundos ele vai trazendo o que aconteceu cronologicamente com a missão, certo? O principal destaque que eu faço aqui é lá em Alcântara, que o Brazilian Space estava lá para você, certo? O Brazilian Space, nós estávamos lá. O Duda está de testemunha, tem o nosso vídeo gravado e eu já falei aqui. Quando me perguntaram o que foi que aconteceu, eu disse, olha, precisamos do relatório. Mas o que Rui Botelho viu, num primeiro momento, foi um estampido, parecendo um boom sônico, como se um avião tivesse rompido a barreira do som. Mas olha, uma coisa mais ou menos assim. Desculpem aí a minha onomatopeia. Mas assim, foi algo assim. E um clarão na parte de baixo do foguete. Não no bocal. Não na coifa do estágio. Mas um pouco acima. E eu falei para o Duda, falei para os nossos espectadores na hora, me parece que estourou a câmara de combustão. A impressão. Olha, Rodrigo se tornou, nosso querido Rodrigão, se tornou novo membro do Brasil. Opa! Valeu, Rodrigo. Valeu. As coisas estão melhorando, né, amigo? Valeu. Pois Duda. Muito obrigado, Rodrigo. Então, o que eu falei lá na hora, me parece que houve uma explosão da câmara de combustão ou de algum tipo de válvula, algum tipo de mangueira, porque esse clarão muito forte, primeiro, e depois a zoada. Primeiro eu vi o clarão e depois a zoada como se tivesse um boom sônico. Muito bem. Eu disse isso lá. Rodrigo estava lá comigo, né? O Duda estava lá comigo, eu falei lá, ó, eu não quero antecipar, mas o que aconteceu foi isso. Outra coisa que muitos não tinham percebido, mas eu falei, houve o problema e logo em seguida o comando da operação gritou lá, terminação. Esse é o segundo aspecto. E quando houve o comando de terminação de voo, a gente percebeu que houve uma explosão, mas só na parte inferior do foguete. O que aconteceu foi que o segundo e o terceiro estágio praticamente desceram, certo? Que não são híbridos, são líquido, certo? Os dois, eles caíram, e tudo isso foi falado no Brazilian Space. Porque a explosão que aconteceu quando ele bateu no solo, o correto seria a terminação ter destruído todos os 3 estágios. Mas o sistema de terminação só destruiu o estágio inicial, o estágio inferior, o primeiro estágio. E aí os outros estágios que vinham com todo aquele combustível explodiram no chão, certo? O relatório traz isso aqui, os locais de impacto e tudo mais. Outra coisa que aconteceu, nós ficamos sabendo posteriormente, lá na hora não dava para ver, nem dava para atestar isso, que o foguete Rambit Nano, ao decolar, em vez de se dirigir para o mar, estava se deslocando para dentro. Em vez de deslocar sentido oceano, o azimuth que ele iria fazer, algo em torno de 40 e poucos graus, ele estava seguindo para dentro. O foguete, quando ele é lançado, a não ser que você tenha uma rampa móvel que você já aponte ele para o azimuth, o foguete é lançado aqui. Digamos que o azimuth dele seja nessa direção aqui. Ele tem que fazer um giro
para poder começar a fazer a curva gravitacional quando chegar na posição certa, na altitude correta. Então ele faz esse giro para colocar o foguete, o sistema de navegação dele, os apontamentos nas direções corretas, e aí ele começa a fazer a curva gravitacional nessa direção do azimuth. O que aconteceu foi que o foguete girou e não parou no azimuth dele de 40 e poucos graus. Ele virou e começou a subir sentido centro de Alcântara, né? O sentido lá, o CT. Depois ele consegue ajeitar um pouco a trajetória e depois vem a terminação e ele cai. Um detalhe aqui do CENIPA, que faltou o CENIPA colocar, ó, ele mostra aqui, ó, o local aqui, ó, da rampa móvel de lançamento do foguete, certo? Aqui está a TMI e o foguete caiu nessa região aqui, ó. Se vocês pegarem, aqui está a Casa Mata, ó. Aqui onde tem os lançamentos tem as rampas dos foguetes de sondagem. Aqui, ó. 2 rampas aqui, ó. Dos foguetes de sondagem. A Casa Mata está aqui. E o foguete caiu para cá. Ele deveria ter caído para lá, pro lado da esquerda aqui, ó. Lado do oceano. Ele caiu para cá. Então significa que ele estava se deslocando errado. Outro detalhe que passa aqui, que nós ficamos sabendo também, é que alguns segundos antes do lançamento, o sistema de telemetria parou de funcionar. Quando o sistema de telemetria parou de funcionar, a contagem deveria ter sido suspensa e não foi. Está no relatório aqui, certo? Houve perda do contato com a telemetria. Se havendo perda, tinha que ter interrompido a contagem. Tá? E isso tudo que aconteceu com esse problema do giro, certo? É por causa da telemetria. Também. O sistema falhou e ninguém percebeu que o foguete estava se deslocando para o lugar errado. Ou percebeu e esperou ele ficar mais alto para poder detonar, mas isso não está escrito aqui, certo? Para terminar ele. Observem aqui, ó, que essa imagem aqui, esse gráfico traz tudo. T0 segundo, o foguete se deslocou aqui, isso aqui está em coordenadas, ó, em graus, latitude e longitude. Observe que o foguete tinha que aumentar sua longitude e aumentar sua latitude. Observe que ele fez o quê? Ele diminuiu sua latitude, depois começou a aumentar, aumentou e depois foi destruído aqui, certo? Foi aqui, ó. Então ele veio para o interior quando ele não deveria ter vindo, certo? Aqui está mais um gráfico, aqui a trajetória vertical, certo? O máximo que ele alcançou. E aí tem mais uma imagem aqui do local. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Registro da ruptura da câmara de combustão do primeiro estágio. Pronto. Tá aqui, ó. E aí, quando ela rompeu, alguns estilhaços já começaram a se espalhar. O local do impacto. Observem aqui, ó. Olha a cratera, gente. Mas aqui foi de uma parte do segundo estágio, certo? Aqui os estilhaços e tal. E olhe por onde os estilhaços ficaram espalhados. Observem aqui, ó. Observem aqui, ó. Ele foi lançado, ó, daqui. A TMI está aqui embaixo, escondidinha por esse quadrado azul, ó. A TMI está aqui, ele foi lançado daqui. Observem que ele se deslocou para trás, subiu aqui e depois explodiu aqui, ó. Observem que ele, praticamente, os estilhaços
se espalharam todos por essa região. Por quê? Porque ele caiu para dentro do território do centro de lançamento, tá? Por isso que até a área de montagem do foguete, que é próxima, também foi afetada. A casa-mata está aqui, ó. Então, essas imagens aqui já trazem muitas informações, certo? E o campo, o local da rampa de lançamento praticamente intacto. O que poderia ter sido uma tragédia maior, Duda, se o foguete caísse em cima, que aqui não aparece. Essa imagem do Google Earth está antiga. Aqui é a rampa de lançamento e logo aqui, ó, tem o armazenamento de combustível, de oxigênio. Isso. E de... Foi muita sorte, viu, Rui? E de oxigênio de metano, aqui, ó. Se ele cai aqui em cima dos tanques, aí, meu amigo, ia ser um pancadão lá de explosão, tá? Então, e por que os tanques ficam para trás? Já que o azimuth de lançamento era nesse sentido aqui, ó. Sentido aqui da rampa até aqui, ó. Essa pontinha dessa estradinha aqui. Porque justamente é para onde o foguete não deveria ir. Certo? Então, essas são as informações principais. O relatório tem muito mais informações, então vale a pena ler, é bem detalhado. Como o Duda falou aqui, todo mundo elogiando o relatório, tá? E são 91 páginas aí, certo? E eu acho que o principal do relatório é na parte final dele, que ele traz algumas contribuições, tá? Que não vale a pena, nesse momento aqui que a gente está fazendo um comentário da notícia, trazer todos os detalhes, não. Mas a gente vai fazer um programa, Duda, espero, em breve, para a gente poder discutir esse relatório mais... Convidar aí as tá pessoas bom? especialistas para tá bom? discutir esse assunto. Mas é isso, Duda. Eu acho que já valeu aqui a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!